A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto da família desta noite, nós agradeceremos e engrandeceremos o nosso Deus e Pai. E dentre os motivos de gratidão, eu posso destacar os 76 anos de emancipação político-administrativa do município de Epê. E nesse instante, conduzidos pelas nossas irmãs Geisa e Roseli Alexandrelli, nós cantaremos o hino A História de Cristo, uma história de graça, de paz, de perdão, mas acima de tudo, de amor inefável, que não muda. Nós temos nos relacionado com um Deus que cumpre as suas promessas, que nos dá a sua palavra e está conosco em cada momento, sejam os fáceis ou aqueles mais turbulentos. Vamos louvar a Deus? Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração, a linda história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnando veio ao mundo morar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Nesse momento, os familiares dos nossos irmãos Josias e Rosane Alexandrelli conduzirão a Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, a um tempo de gratidão por alguns motivos importantes. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui na casa dos nossos pais, para agradecer a Deus pela vida deles, que Deus tem cuidado da vida deles e cuidou nessa passagem que eles tiveram aí. Hoje nós estamos aqui na aglomeração, porém nós queremos que eles estão imunes agora, então. Queria agradecer a todos os irmãos que oraram, que clamaram ao Senhor pela vida deles, e nós nos sentimos abraçados pelos irmãos, realmente, porque nós nos sentimos. A todos os pastores, nossos amigos que ligaram, fizeram oração e fizeram um pedido a Deus pela vida deles, e nós estamos aqui para agradecer a Deus e aos irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
graças te damos, ó Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque em cada instante o Senhor está junto de nós, nos acolhe, Senhor, nos coloca mesmo debaixo das tuas asas. Nós estamos aqui em especial, ó Deus, para agradecer pela vida do meu pai, da minha mãe e o cuidado que o Senhor teve com a vida deles, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque eles não tiveram complicação alguma, Senhor, dessa doença. E mesmo, ó Deus, passando por tempos difíceis, de isolamento, da gente não poder ajudar, mas o Senhor fortaleceu a eles pro lado de dentro e a nós pro lado de fora. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu cuidado é inexplicável, Senhor. Muito obrigada mesmo. Nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos líderes da igreja, ó Deus, pelos irmãos que estiveram junto conosco, ó Pai, e em todo o tempo nos apoiaram, Senhor, e nos fazem mesmo sentir uma grande família, a família que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, uma parte da família reunida, mas todos cuidados pelo Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Como é bom celebrar a vida, por isso, conduzidos pelos nossos irmãos, Licenciano Fabiano e sua filha, nós teremos um tempo de agradecimento ao nosso Deus pelos aniversariantes da semana. Vejamos quais são. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz. Hoje a graça e paz mudou. A Lívia não está conosco, mas a Mari está aqui para nos ajudar. E ela vai ler aqui o nome dos irmãos e irmãs que fazem aniversário esta semana, tá bom? Pode começar, Mari. Eloá de Oliveira, dia 24 de novembro. Homero Pedrão, dia 25 de novembro. Danilo Galvão, namorado da Edilene, dia 26 de novembro. Rodolfo Lopes, sobrinho do Tião, dia 27 de novembro. Cássia Rodrigues, dia 30 de novembro. E aniversário de EP, dia 30 de novembro. 30 de novembro, emancipação política da nossa cidade. Nós queremos orar pelos nossos irmãos e irmãs e também pela nossa cidade, tá bom? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar ao Senhor e pedir a Tua bênção, Senhor, para a vida de cada um desses irmãos e irmãs que está completando mais um ano de vida. Nós sabemos que isto é graça do Senhor, é graça merecida. Por isso, Pai, nós pedimos, derrama sobre a vida de cada um deles todo o Teu poder, a Tua graça, e que eles possam sentir cuidados e abençoados pelo Senhor. Da mesma forma, Pai, nós pedimos pela nossa cidade, que ela possa continuar prosperando, firme e forte, tudo isso para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu gostaria de partilhar um texto que está lá no Salmo 136, no versículo 1. E ele nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos ter o nosso coração sempre grato. Um coração grato, ele agrada a Deus, porque nós reconhecemos tudo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Reconhecemos o sacrifício de Jesus que nos salvou da morte eterna. E essa semana nós temos também alguns motivos especiais. Um deles é o aniversário, a emancipação política de EP, da nossa cidade, 76 anos. E nós reconhecemos que Deus tem cuidado do nosso povo. Nós somos gratos pela nossa igreja, que tem se mantido firme e forte, apesar de tudo que estamos passando, a pandemia, né? Mas Deus, ele tem sido fiel e tem nos mantido sempre fortes, unidos a Ele através de Cristo Jesus. Outro motivo de gratidão, esse final de semana nós tivemos a reunião do presbitério, onde nesta reunião houve também o processo de avaliação de pastores, né, para licenciatura e também para ordenação. E eu fiz parte, eu fui avaliado para a licenciatura e graças a Deus eu fui aprovado e eu entendo que isso é um mover de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da igreja também. Então eu sou grato aos irmãos da igreja que puderam me enviar como uma igreja mãe ao seminário, que enxergou em mim a vocação pastoral e Deus tem testificado. Então eu agradeço à igreja, agradeço às pessoas que oraram pela minha vida e também, de maneira muito especial, a Congregação Liberdade do Jardim São Jorge,
ao nosso povo amado lá que também tem me acompanhado, permitido caminhar junto comigo, mesmo de maneira online, mas a gente não parou, a gente continua. Então eu sou grato a todos vocês, tanto a Igreja Sede como a congregação do Jardim São Jorge, pelo apoio, pela amizade, o cuidado, o carinho, e eu reconheço o agir de Deus através da vida dos irmãos, e eu sou grato a Deus. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele há de fazer na nossa vida e na vida da nossa igreja. Pai de amor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Teu Filho em favor de nós. Muito obrigado, Pai, pelo mover do Senhor sobre a nossa cidade, que está completando mais um ano de emancipação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem mantido a nossa igreja firme e forte, apesar das circunstâncias. Nós somos gratos também, Senhor, pela reunião do presbitério, pela nossa liderança, Senhor Jesus, e também, Pai, porque o Senhor permitiu que houvesse a avaliação e a aprovação minha enquanto candidato ao pastorado, à licenciatura. Então, Pai, nós reconhecemos tudo isso e queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada um de nós. Tu és o nosso Deus e nós amamos ao Senhor e Te agradecemos com um coração grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Essa semana eu estarei à disposição, caso alguém queira que eu faça o recolhimento de dízimos e ofertas. No dia 1º eu estarei na igreja durante o dia. Se caso achar melhor entregar na secretaria da igreja, é só mandar uma mensagem um pouquinho antes para eu saber se eu não estarei no banco ou algo assim, mas eu estarei de preferência durante a manhã e um pouquinho da tarde, tá bom? Um abraço para todos, uma boa semana, que Deus abençoe a vida de cada um. Nesse instante eu convido o nosso irmão e presbítero Osni Balbino para que nos conduza a um tempo de confissão. Nós nos relacionamos com Deus que é santo e nós somos pecadores. Deus nos aceita como somos, mas Ele requer de nós uma postura de filhos. Ele proporciona, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma nova vida. E que nós possamos viver condizente com esse chamado para a família de Deus que Ele nos faz. Estejamos atentos e voltemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui unidos em busca de um Deus poderoso. Nós temos um Deus que nos deu uma família, nos deu amigos, nos deu irmãos, para que a gente faça uma caminhada juntos, para que a gente faça uma história juntos, para a gente fazer diferença na vida dessas pessoas, fazer diferença na vida dos nossos irmãos, para que a gente possa ser luz na vida deles, para que a gente possa exalar também o bom perfume de Cristo na vida deles. E Provérbios capítulo 16, no versículo 6, diz assim: quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. É assim que tem que ser a nossa caminhada. É assim que tem que ser a nossa história. É buscando Deus, é pedindo perdão, pedindo para que Deus apague todas as nossas transgressões. Nós sabemos que o Deus que tememos é um Deus que nos acolhe, um Deus de misericórdia, um Deus que busca a gente lá no lamaçal do pecado e traz de volta, nos acolhe, nos redime, nos protege e cuida. Precisamos buscar esse Deus. A hora é agora. Que Deus abençoe. Eu quero orar com os irmãos. Pai querido, Pai de misericórdia, Pai a quem tememos, Pai que nós buscamos,
e queremos que continue mesmo do nosso lado. Pai, perdoa todos os nossos pecados, as nossas omissões, as nossas transgressões, para que assim, ó Pai, nós possamos fazer uma caminhada que exale o bom perfume de Cristo. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos, que ao reabrirmos, ó Pai, nós possamos estar firmes na fé, buscando esse Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que seja assim. Amém. Eu tenho apenas um recado para os irmãos. No dia 22 de novembro, domingo passado, nós tivemos a segunda fase das eleições para presbiterato e o diaconato. Para o presbiterato, o nosso irmão Daniel César foi eleito, e para o diaconato, os nossos irmãos Josiane Montoya, Márcio Fiore, Meire Lago, Ana Liduenha, Donizete Barbosa e Cecília Bene. O Conselho da Igreja, a partir dessas duas eleições, do dia 8 de novembro e do dia 22 de novembro, ele passa a ter a seguinte composição: presidente, reverendo Alexandre, eu; vice-presidente, presbítero Osni Balbino Ferreira; secretária, presbítera Lígia Freire Santana; e demais membros: presbítero Brahim Newton Malak, presbítero Daniel César, presbítera Débora Kelly Pereira, presbítero José Ulisses Santana Malak, presbítero Josias Lino Alves Júnior, presbítero Júlio César Almeida Arruda. Lembrando que a tesoureira da igreja é a nossa irmã Joana Elisa do Carmo Azevedo Altero. O Ministério de Ação Social e Diaconia, por sua vez, ele passa a ser constituído oficialmente pelas seguintes irmãs e irmãos: presidente, diaconisa Miltes da Silva; secretária, diaconisa Eliane Maria Piscinini Zakir; tesoureira, diaconisa Nívia Pereira Rodrigues; demais membros: diaconisa Ana Lúcia Liduenha Almeida de Arruda; diaconisa Cecília Bene Leão; diácono Donizete Aparecido Barbosa; diaconisa Josiane Alexandrelli Alves Montoya; diaconisa Marta Aparecida Fiore; diaconisa Meire da Silva; diaconisa Rosane Lino Alves; diaconisa Roseli Andrade; diácono Silvio Márcio Fiore; diaconisa Suzana Malak e diaconisa Vera Eunice Braga Trombeta. Alguns nomes eu omiti alguns sobrenomes para não ficar tão extenso. E por que eu disse oficialmente? Porque eu sei que você, que faz parte da vida da igreja e que sabe que Cristo te chamou para não ficar de braços cruzados, mas para fazer algo para a sua obra. E você tem feito. E eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida de cada um desses oficiais eleitos. E nesse momento eu quero orar por suas vidas. Senhor nosso Deus, nós consagramos a vida, ó Deus, do Conselho da Igreja, do Ministério de Ação Social e Diaconia, daqueles líderes que não ocupam cargo, mas exercem a sua liderança e fazem diferença para o bem no reino de Deus através da Igreja Presbiteriana Independente de EP. Nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Usa-nos segundo a sua vontade. Nós oramos em agradecimento, porque sabemos que nada acontece por acaso ou destino, mas tudo está às suas mãos de poder, de soberania sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Nós somos convidados a apresentar as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, inclusive através de nossas vozes. Louvemos a Deus, porque Ele merece. Ouve
prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem
tema da nossa mensagem desta noite é Um Coração Grato. E o texto base encontra-se no Salmo de número 116, versos 12 a 14. E a palavra do Senhor nos diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Em alguns momentos, nós somos desafiados a louvar e agradecer a Deus, mesmo que a nossa memória ela tente nos impor limites. Por exemplo, hoje, exatamente hoje, há 35 anos, no dia 29 de novembro de 1986, eu e minhas duas irmãs, nós estávamos velando o nosso pai, o Sr. Gumercindo Antoniete Marques, que havia falecido com apenas 47 anos de vida. Além do caráter cristão, do amor pela família e de ser um homem trabalhador, meu pai também gostava de ser solidário em velórios, pois ele conhecia muita gente e, apesar de gostar de rir muito, de estar com seus amigos, ele tinha consciência de que era importante ser solidário em tempos de dor e lágrimas. Ele também nos ensinou a respeitar e ser gratos. E nessa segunda-feira, dia 30 de novembro, IEP comemora 76 anos de emancipação político-administrativa. E o município de IEP ele surgiu da necessidade de se criar um lugar onde todos fossem respeitados, independente do seu credo, cor, raça e nível social. E o convívio entre os protestantes e católicos era inviável naquela época. E diante da impossibilidade dos protestantes enterrarem seus mortos e também construírem uma escola para seus filhos no patrimônio de São Roque, onde moravam, várias famílias se mudaram para o novo povoado, em busca da liberdade, não só religiosa, mas também de pensamento político, ideológico e cultural. IEP, que em Tupi-Guarani significa lugar único, mas que na atual conjuntura associou-se à liberdade, é o lugar onde nós moramos e nós devemos agradecer ao nosso Deus por isso. O município de IEP, com 76 anos de emancipação, embora mais novo que a Igreja Presbiteriana Independente de IEP, que no próximo ano, se Deus assim nos permitir, celebrará 100 anos de organização. Mas é motivo de louvor, é motivo de reconhecimento. Quem mora em IEP sabe do que eu estou falando. Pensar nessa data, que é bem próxima ao Dia de Ação de Graças, celebrado em todo o mundo, nos leva a refletir como Deus tem conduzido os nossos passos e também a respeito de alguns dos motivos de gratidão, a exemplo do autor do Salmo 116, que após ter sido salvo por Deus de uma situação de ameaça da sua própria vida, ele resolve retribuir a bondade de Deus através de uma atitude de gratidão. O primeiro ponto desse sermão é uma pergunta. O que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um favor, um auxílio. E gratidão, nesse sentido, envolve um sentimento de dívida, reparação ou ressarcimento para com a outra pessoa, que frequentemente é acompanhado de um desejo de agradecê-la. Talvez você tenha pessoas que fizeram diferença na sua vida, que ainda fazem. Será que você teve um tempo para dar uma ligada, para cumprimentá-la e falar: ó, eu quero agradecer o que você fez na minha vida lá no passado? Talvez bem próximo, alguns meses, alguns dias, talvez hoje. Será que nós temos gratidão no nosso coração? Quando nós temos um coração grato, nós não dependemos de circunstâncias para agradecer. Em tempos de crise, onde a doença tornou-se a principal notícia e preocupação em todo o mundo, alguns buscam a cura, mas infelizmente, outros até torcem por ela, são do grupo quanto pior, melhor. Tudo isso desencadeou, ou melhor, tornou aparente problemas que estavam apenas sob o manto da negligência. A frieza dentro da família e dificuldade de relacionamento saudável entre pais e filhos tem revelado que o afastamento social já existia há muito tempo atrás, dentro de muitos lares. E é mediante a extremas medidas de confinamento que dois resultados têm sido colhidos. Por um lado,
Famílias que reconhecem o seu problema, buscam auxílio e fortalecem assim seus vínculos e melhoram, graças a Deus, com a ajuda inclusive de Deus. Mas há aquelas que jogaram a toalha e entraram na triste estatística de famílias desfeitas, que foram sacudidas pelos ventos da indiferença. Aí muitos dão valor ou agradecem tardiamente a dádiva do lar. A Bíblia, ela dá ênfase à gratidão. Vejamos, por exemplo, a história de Lucas 17:11, que o licenciano Fabiano, ele contou na quinta-feira, na célula. Nessa passagem, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, com a data da sua crucificação se aproximando. Ao passar entre Samaria e Galiléia, ele se aproxima em uma aldeia cujo nome não é nem registrado. E fora dessa aldeia estavam 10 leprosos, acampados em tremendo abandono e vergonha. Claramente, 9 desses leprosos eram judeus e apenas um samaritano. Ora, os judeus daquele tempo nem se encostavam nos samaritanos, muito menos viviam com eles. Mas aparentemente o sofrimento em comum destes 10 os unia na dor que eles compartilhavam. Se você já estudou sobre lepra ou hanseníase, você consegue imaginar sobre que condições eles viviam. Eram obrigados a viver num acampamento longe da cidade. A lei exigia que os leprosos eles ficassem à distância de pelo menos 100 metros dos não enfermos. Quando passava alguma pessoa, os doentes, os próprios doentes, tinham que gritar impuro, impuro. E dependendo de alguma situação de duração dessa lepra, alguns perdiam dedos das mãos, dos pés, orelhas, dentes, braços, nariz. A pele, ela apresentava lesões e exalava mau cheiro. Estes homens e mulheres que sofriam por conta da lepra, eles mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente viviam do lixo. Uma grande dor, perder. Porém, o que mais atormentava esses leprosos era a lembrança dos queridos que eles tiveram que abandonar quando o sacerdote os declarou impuros. Eles perderam esposas, eles perderam filhos, eles perderam lares, eles perderam as suas carreiras, o seu respeito e qualquer esperança de ser útil. Estavam totalmente excluídos em uma aldeia sem nome, expostos a uma vida de vergonha e sofrimento inexprimíveis. E ali, fora da cidade, aqueles homens encontram Jesus e começam a implorar por ajuda. Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, pois só o sacerdote poderia declará-los puros. E no caminho, naquela caminhada, eles observam que um milagre havia acontecido, a cura. Entre eles havia um samaritano. Quando esse samaritano percebe que tinha sido curado, ele resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em voz alta. Ao encontrar-se com Cristo, esse lhe pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? O segundo ponto desse sermão é outra pergunta. Onde estão os 9? E essa pergunta, que parte de Cristo, ela nos revela uma forma errada de muitas pessoas de se relacionar com Deus. O salmista, lá no Salmo 116, verso 14, ele cumpre os votos feitos a Deus. O samaritano, ele volta para adorar e agradecer a Jesus. E nós, como agimos? Como estão os nossos corações? Hoje, muitos agem como os 9 que não voltaram para agradecer. Isso me faz perguntar por que é que, em cada geração, há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de atitude e gratidão. Por que Deus sempre tem um em meio a 10, que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto os outros 90% continuam na rotina? Ele voltou porque ele queria mais do que a cura, ele queria mais do que os benefícios físicos, ele queria mais do que os benefícios materiais. Ele voltou porque tinha sede de Deus. Seu corpo estava curado, mas a sua alma tinha um grande vazio de Deus, e certamente ele sabia que Jesus era a fonte da água viva, que podia saciá-lo. Ao ser curado, aquele samaritano ele compreendeu que Jesus não era homem comum,
era o Filho de Deus. Ele percebeu que era mais importante ir novamente ao encontro de Jesus do que ao encontro de um sacerdote judeu que provavelmente o receberia com preconceito. E por isso, ele volta para adorá-lo, para agradecê-lo e suprir a sua alma com o alimento espiritual, a salvação eterna. O terceiro ponto desta mensagem é mais uma pergunta, talvez uma das mais difíceis. Por isso eu faço para a minha vida, estendo ela para a sua. Você voltaria? Julgamos os 9, porque eles erraram em não voltar. Mas a nossa tendência é parecida, em muitos momentos, com o comportamento deles. Procuramos a Deus para obter as suas bênçãos e poucas vezes o procuramos para exercitar um relacionamento com Ele por meio da oração e do conhecimento da sua palavra. Às vezes nós erramos porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar e não por aquilo que Ele é. A gratidão, ela foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e adorar a Jesus por aquilo que Ele é. Não foi a circunstância. No salmo lido, o salmista ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O salmista, ele pensa em uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fizera. Sua atitude é semelhante à do samaritano, que volta para agradecer a Cristo o bem que havia recebido, com gratidão e louvor, uma nova vida. Não há outra forma melhor de pagar o bem recebido do que com gratidão. E é movido por gratidão que o salmista pergunta: que posso dar ao Senhor como forma de expressar a minha gratidão? Certamente essa pergunta poderia também ser feita por cada um de nós. Que posso dar ao Senhor? Que gesto posso ter? Que comportamento tomar como forma de expressar a minha gratidão por tudo o que Deus tem feito a meu favor, mesmo sem merecer? Para concluir, eu te pergunto: o que eu e você podemos fazer para Deus? Se desejamos ser gratos, devemos abrir os nossos olhos e ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos, seja a igreja, o emprego, a pessoa com a qual nos casamos, a casa onde moramos, o nosso serviço, a família que temos, o ministério que realizamos na igreja, enfim, cada coisa que Deus nos tem dado. Nós devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Quando há gratidão, a multiplicação e a prosperidade em todas as coisas. Temos sido gratos a Deus independentemente das circunstâncias? Pense nesse momento em alguns motivos pelos quais deve agradecer mais ao Senhor. Pense também em como poderá retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Nós vamos ter um momento agora de agradecimento ao nosso Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, nós te louvamos pelos 76 anos de emancipação político-administrativa, de EP. Cuide e abençoe a nossa cidade, abençoe as lavouras com chuva de bênção, as chuvas que são tão necessárias, ó Deus, para regar a terra, para que o produto dela, Deus, ele possa ser bênção na vida, Deus, não apenas dos donos das propriedades, mas dos trabalhadores que dependem desse serviço, ó Pai. Cuide para que não falte alimento nas nossas mesas. Nós pedimos uma bênção para as gestantes, aquelas criancinhas, ó Deus, que encontram-se no ventre de suas mães, para que elas possam se desenvolver bem e nascer no tempo certo, no tempo do Senhor. Cuide, ó Deus, para que elas se tornem homens e mulheres de valor. Abençoe os casais, aqueles que, embora convivendo dentro do mesmo teto, estão, infelizmente, afastados, ó Pai. Que o Senhor possa voltar os nossos corações entre cônjuges, entre pais e filhos, entre familiares, ó Pai. Cuide também, ó Deus, da nossa irmandade. Como família de Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana Independente de EP. Cuide da liderança recentemente eleita, ó Pai, e daqueles que já foram eleitos há algum tempo. Que o Senhor os preserve, os abençoe e os proteja. Nós pedimos uma bênção especial sobre a vida daqueles que estão enlutados, aqueles que perderam entes queridos.
alguns dos quais estão desolados. Promova consolo, ó Pai, orientação de vida. Cuide também, ó Pai, daqueles que estão concluindo algum tratamento, seja em relação ao câncer, ao Covid-19, à dengue ou qualquer outro mal, ó Deus, que talvez tenta afligir a vida das pessoas, ó Pai. Promova cura. Levante pessoas com sabedoria para que elas possam fazer diferença nesses tratamentos, que nós também sejamos instrumentos de bênção, de cura, de renovo, de transformação e de mudança, de nova vida. A vida, a caminhada nessas famílias, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, uma semana especial. Te louvamos pelo nosso lar, pelas nossas vestes, pelo pão de cada dia, por cada bênção recebida, muitas vezes esquecidas. Nós não queremos ser como os 9 leprosos. Nós queremos que o Senhor mantenha o nosso coração grato e próximo ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a presença do Espírito Santo e o convencimento que vem do alto e o senhorio de Cristo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, e te proporcione uma semana abençoada. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, em o nome de Jesus, e até a próxima, em o nome de Jesus.